Muito boa noite, passam 12 minutos e meio das 7. Este é o programa Infinitos com Alice Marques e já sabe, sempre aberta a possibilidade dos ouvintes participarem. Tem à sua disposição 3 linhas telefónicas, eu vou dizer devagar, sempre essa sinalética: 2, 5, 6, 3, 3, 6, 1, 8, 7, 9, 1, 3, 1, 5, 0, 8, 4, 3, 9, 6, 1, 1, 1, 3, 7, 5, 2. Este som de fundo que está a ouvir podia bem ser a chuva, que tem caído continuamente, mas é um som que a Alice escolheu para fundo musical. Hoje vamos falar de som, não é assim, Alice? Boa noite. Olá, boa noite. Sim, hoje vamos falar de som e o que é o som, qual a influência do som na nossa vida, em nós mesmos, na nossa saúde. Mais uma vez, hoje, os convidados são os ouvintes, embora tenhamos aqui em estúdio uma pessoa que nos está a acompanhar e que habitualmente costuma participar, que é o Ernesto. Ele veio conhecer a rádio. Bem-vindo, Ernesto. Ele não pode falar que já sentiu. Mas vamos lá falar do som. O som é a água, por exemplo, que corre, a água da chuva. Quem tiver internet, se for à internet, vê que muitas das músicas de relaxamento é chuva que cai, o som que relaxa. Esta música que estão a ouvir é uma música muito especial, induz o relaxamento e é utilizada em terapia que eu faço e que induz no estado alfa. O estado alfa é o primeiro estado de relaxamento. Mas a água é algo que nos vai ocupar também neste programa. A água e as emoções da água, porque o som influencia a água, assim como a água nos influencia a nós. Vamos falar, chegarmos ao som dos estudos feitos por um senhor, um japonês, o Dr. Masaru Emoto, que é o presidente da Sociedade Internacional do Japão. ADO é a energia vital. O que é que ele descobriu? Ele descobriu que a água tem emoções e tem memória. Vamos primeiro falar dos estudos do Emoto, porque a seguir vamos falar da memória da água na homeopatia, que já foi tema aqui no nosso programa. De facto, nós somos constituídos por 65% pelo menos de água. Vamos ver como é que a água reage ao som. Segundo o Dr. Masaru Emoto, a água é algo que tem uma sensibilidade e uma forma de ser quase, e aqui vou passar o termo apenas para compreensão, quase humanas. O Dr. Masaru Emoto fez um estudo sobre as partículas da água e a forma como a água ou essas partículas reagiam primeiro ao som, depois à própria palavra, e há uma reação. Se num copo de água, numa jarra, numa vasilha de água, colocarmos ou mergulharmos uma flor, por exemplo, uma rosa, todos os cristais de água, quando fotografados, vão mostrar a forma quase de rosa. Se mergulharmos um cravo, esses cristais vão mostrar quase a forma de um cravo. Isto aqui são versões atualizadas. O Dr. Masaru Emoto fez um estudo sobre os cristais da água junto de uma mina de diamante, e as fotografias que descobriu
é que os cristais de água se assemelhavam aos cristais de diamante, o que é extraordinário. O doutor, este especialista, que era doutorado, tinha doutoramento em medicinas naturais e estudava as energias subtis, começou a estudar a água por volta dos anos 80, 90. Devemos dizer que a água ocupa cerca de 75% da superfície terrestre do globo, ou ocupava. Mas a Alice há pouco falou em 65% ou mais do corpo humano. Corpo terrestre. Já tinha lido que a proporção, e aí não será por acaso, a proporção da nossa quantidade de água no corpo é mais ou menos a quantidade de água no planeta Terra. Sim, porque nós temos microcosmos e um macrocosmos, que é a Terra, e depois a seguir à Terra o Sistema Solar e por aí fora. Tudo é hierarquizado, é como as matrioscas, as russas, entram umas coisas dentro das outras, mas são todas idênticas. Portanto, a Terra tem 75%, o humano tem à volta de 65, 70, 75, mais ou menos como o planeta Terra. O doutor entrou em contacto com este estudo através de um americano, o Sr. Lee Lorenzen, que era um bioquímico que foi formado pela Universidade de Berkeley, em Califórnia. Este senhor americano desenvolveu a água microparticulada, perdoem a gaguez, isto é, a água de ressonância magnética. E através destes estudos, destes dois senhores, começamos a energizar a água com o ADO, ou energia vital. E esta água energizada tornou-se útil no tratamento da saúde de algumas pessoas, e é aqui que entra a nossa água. Antes vamos falar da água dos rios, lagos e pântanos e conforme é que ela nos afeta. Por exemplo, o Dr. Emoto estudou, como é evidente, a água do rio Fuji, e perto da nascente a água tem um cristal magnífico. É como se no interior tivesse uma pérola. Se forem à internet aparecem fotografias. E aliás há o livro do Dr. Emoto português. Depois, à medida que vai descendo, na corrente mais poluída, a água já é feia e caótica. É mesmo um cristal horrível de se ver. E na foz, a água já tem um efeito mais bonito. E isso é graças aos efeitos purificadores dos peixes e dos crustáceos, que vão melhorar a aparência da água. O Dr. Emoto, que queria passar a mensagem, e então a melhor forma seria através da fotografia, e com a ajuda de muitas pessoas de várias partes do mundo, começou a estudar várias partículas de água. Eles punham naquelas plaquinhas que se vê nos filmes, as placas Petri, e congelavam 2 horas e depois fotografavam os cristais com microscópios altamente potentes, e fotografavam esses cristais. Em 4 anos e meio de estudos, eles conseguiram mais de 10.000 fotos. E algumas destas fotos estão num livro em português que se chama Mensagens da Água, do Dr. Emoto. E vale a pena comprar este livro pela beleza. Pela beleza das fotos. Sim, e sobretudo pela mensagem, mas pela beleza das fotos, vermos como é que nós influenciamos. As águas limpas dão cristais de número, de forma hexagonal, e esses cristais são regulares. As águas sujas têm muita dificuldade em se cristalizar. Têm zonas amorfas, os cristais são formados pela metade ou mal formados e têm um aspecto doentio mesmo. Os cristais mais bonitos provêm da água corrente não afetada pelas atividades humanas. Portanto, a atividade do homem, as indústrias, a poluição vão afetar enormemente a água.
Os cristais de água junto de centros de devoção, como por exemplo Lourdes em França, Fátima em Portugal, têm um aspecto lindíssimo. Lindíssimo. Mas, por exemplo, os chamados livros sagrados, e será um tema que Alice poderá... O gancho, por exemplo, na Foz, aquilo é horrível. Na Foz e não só, muitos quilómetros. Aí vamos ter cristais muito bem formados, porque é um rio que é alterado pelo pensamento. Vamos ver como é que o nosso pensamento altera. É alterado pelo pensamento devocional e ao mesmo tempo é poluído pelos dejetos ou pelos restos humanos em putrefação. Portanto, terá o caudal será um tanto ou quanto estranho, na minha opinião. Por acaso nunca pensei em fazer estudo sobre isso, mas é muito interessante a sugestão. Já que falamos no Ganges e nos rios, os chamados rios sagrados, quais serão as razões, ou qual será a razão porque lhes chamam rios sagrados? Por no teto do mundo? Por exemplo, sim. Porque a água há de ser sempre a nossa mãe. Nós nascemos da água, todos nós. E por isso há certos rios que têm o caudal, passa junto de nascentes onde miticamente houve acontecimentos. Na Índia há muitos. Aqui também, por exemplo, a água de Lourdes. Consta que aquela água foi abençoada pela Virgem, portanto que cura. E temos aqui em Portugal muitos rituais dedicados à água e rituais de fertilidade não nós. Muitos rituais, é muito interessante o estudo, mas não tem a ver com terapia. Qualquer dia falamos aqui nesse aspecto, porque em questão de rituais ancestral, temos muitos, somos riquíssimos nesse aspecto. E já as águas termais já foram estudadas? Tem cristais muito próprios, sim. Cristais muito perfeitos. Muito perfeitos. O facto de haver imagens credibiliza mais este... Sim. Aliás, a memória da água tem uma história muito bonita e ao mesmo tempo muito estranha. Muito estranha porque o Dr. Emoto é o último a falar nisso, mas no campo da homeopatia há o Benveniste, que é um imunologista, diretor de um laboratório, foi diretor de um laboratório, portanto uma pessoa altamente conceituada, fez experiências com a água e como não conseguiu o que deveria em laboratório, quando estava lá a revista, digamos, os inquisidores, ele foi difamado e teve de se afastar. No entanto, ultimamente, na entrega do Prémio Nobel, e vou falar nisso posteriormente, foi levantada a questão da memória da água mesmo nascida. E é por isso que eu estou a defender, estou aqui a apresentar de uma forma tão pormenorizada este assunto e este estudo do Dr. Emoto, porque realmente isto vai mexer connosco, mas de uma forma muito, muito, muito próxima de nós e de uma forma muito subtil, mas verídica. Este é o programa Infinitos, vai para o ar sempre à quinta-feira entre as 19 e as 20. Hoje o som é o tema. Alice Marques conduz o programa. Você pode participar e nós temos todo o prazer com a sua participação através dos telefones 256 336 187, 256 336 187 ou 913 150 843, 913 150 843 e 961 113 752, 961 113 752. Isso, Henry Miller escreveu num texto que depois da água é o elemento
já não me recordo o termo que ele usa, mas quer dizer que é o elemento mais prodigioso, que é a água depois da luz, a sair à luz. De facto, é prodigioso. Só vou aqui, vamos já ver, só vou dizer, a água das cidades, a nossa água canalizada é uma água que não tem os cristais formados. Nós alimentamos-nos de água que não é muito bonita, os cristais não são hexagonais, não são perfeitos, está muito poluída. Portanto, nós estamos a ingerir aquilo que criamos, porque somos nós que criamos a poluição, e estamos a ingerir memórias da água que não são as melhores, e emoções da água que não são as melhores. E vou falar porque é que eu digo memórias e emoções. A água reage à música. Se pusermos, por exemplo, uma sinfonia de Beethoven ou de Mozart ou de Bach, a água cria cristais maravilhosos. São como mandalas transparentes, lindíssimos. No entanto, se pusermos uma música rock and roll, ou rock, e não estou contra o rock, atenção, só estou a falar do que acontece com a água. As estruturas da água têm explosões. Temos as estruturas fragmentadas em sequências de quadrados ou em ondas. Não há qualquer simetria hexagonal. A água não reage só à música, reage às palavras. Tanto as palavras ditas como as palavras escritas. Os assistentes do Dr. Emoto portanto, disseram palavras para frascos ou vasilhas com água. A seguir congelaram os cristais que saíram nas fotografias quando a palavra é obrigado. São hexagonais, perfeitos, lindos. Quando a palavra é os cristais são horrorosos. São completamente formados. Eles fizeram isto em várias línguas. Japonês, etc. Portanto, o estúpido e o obrigado, em várias línguas a reação foi a mesma. Linguagem escrita. Envolveram um copo de água, exatamente com a palavra obrigado e com a palavra estúpido. A reação da água foi a mesma que com a palavra. E isto leva-nos a pensar em todas as barbaridades que Alice, de repente ocorreu-me, e peço desculpa se interrompo o assunto, o tema, só dizer um disparate, que chamados povos primitivos que achavam que a natureza tinha espírito, não no conceito que nós temos. Sim. Exatamente. De repente, ao falar da água, lembro de outros elementos. Estou a dizer um disparate, claramente. Não está a dizer disparate. É que eu acredito que a água tem um espírito próprio, sim. Uma inteligência, uma memória com emoções, não pode ter um espírito, uma essência, uma alma. E isso, realmente, viemos da água, porque foi na água que o primeiro ADN saiu. Então, nós também herdamos da água-mãe, tudo aquilo que nós somos. Isto, de uma certa forma, não me surpreende. O Teatl, um índio, chefe de uma tribo índio, que é chamado o primeiro poema ecológico, diz que o que fizermos de mal à natureza se há de para nós. É evidente. E aqui também entra naturalmente. Nós somos natureza. Não podemos esquecer-nos que quem é cristão, quem é católico, sabe que diz que és pó, do pó vens e em pó te há de se tornar. Portanto, se nos havemos de tornar em pó, é uma forma de dizer que somos natureza e a natureza havemos de voltar. Não deixamos de ser natureza em cada momento da nossa vida. Nós temos a impressão, megalómanos, que somos algo extraordinário. Nós somos natureza. Uma natureza diferente. A natureza é algo extraordinário. A natureza. Mas nós não deixamos de ser algo tão que a água, algo que cai, que
deitamos fora, que tratamos tão mal, tem uma inteligência própria e que nos afeta. E vou falar em algo científico mesmo. O senhor Dr. Luc Montagnier, que recebeu o prémio em medicina, prémio Nobel, estou a falar de Nobel, em medicina ou fisiologia em 2008, com uma ex-colega, a doutora Françoise Barré-Sinoux, e recebeu o prémio por cartas do SIDA. Este senhor, que tinha 70 anos, fez uma palestra no Nobel durante 675 pesquisas e vai ser submetido ao tema o DNA entre a física e a biologia. O que ele falou durante meia hora foi sobre marcas que seriam deixadas pelo DNA de algumas bactérias e alguns vírus no arranjo de moléculas de água, mesmo após sucessivas diluições. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer muito simplesmente que a água que alguém... Essa água, ao sair desse senhor, traz na memória todas as partículas da doença da pessoa que tinha sido. E como ela se juntar aos rios e oceanos, nós vamos, nós mesmos, a possibilidade de ter a doença ou sim. Portanto, através da água que tem essa memória, nós contaminamos todo o planeta. Este é o programa Infinito, tal como disse há pouco, que acontece sempre à quinta-feira entre as 19 e as 20 horas. O tema hoje é o som. A Alice tem falado sobre a água, o som que temos de fundo. E você já disponibilizamos 3 linhas telefónicas. Vamos lembrá-las rapidamente: 256 36187, 1315084 e 113-752. Coloque a sua questão, participe no programa. E voltando ao tema. Sim, voltando ao tema, e vamos voltar a um senhor que, portanto, falamos do prémio em 2008, mas este senhor já tinha feito esta descoberta de outra forma em 1988. O senhor Van Vernist era um imunologista, diretor de um laboratório, é um senhor francês, e era é o diretor de um dos mais respeitados laboratórios de imunologia da Europa. E ele publicou na Nature, que é uma revistas científicas com... Maior nomeada, sim, exatamente. Sim. E prestígio também? Exatamente. Publicou um estudo sobre exatamente como a água, em termos normais, em como a água é portadora de tudo aquilo que se passa no planeta. Toda a poluição, a água fica afetada e fica com memória. É lógico que isto foi um tema que foi muito polémico, foi considerado tabu durante muitos anos, durante 20 anos foi considerado tabu, até estes prémios Nobel o irem buscar a gaveta atual nos dias que correm. E isso aplica-se à água doce e à água salgada? Toda a água. Água é água. Por exemplo, a água serve para diluir os nossos medicamentos e guarda a memória. É muito utilizada nas diluições em homeopatia, e este senhor descobriu como é que a água na homeopatia iria atuar no mecanismo. A água é realmente a base de tudo. E se a água reage às nossas emoções, reage às suas próprias emoções, se é quase como um negativo daquilo que nós somos, como numa fotografia, atenção, porque ela é bem positiva,
mas o negativo daquilo que nós somos, então o que nós estamos a fazer ao planeta e tudo o que fazemos a nós mesmos se vai refletir na água. E voltando aos pensamentos, às palavras que vão mexer, que vão alterar as partículas de água, então nós temos toda a responsabilidade do mundo naquilo que nós somos, naquilo que fazemos e se estamos ou não doentes. Não só para nós, uma vez que a água é condutor, então para toda a gente. Quando nós estamos doentes, estamos a pôr toda a gente doente de uma certa forma. Mais uma vez aqui e cientificamente, nós vemos que somos responsáveis por todo o planeta e por tudo aquilo que acontece através da água. Cientificamente é através da água. Dizer falamos aqui e soluções homeopáticas não carregam um princípio ativo. Elas vão servir da água e através dela enviar uma mensagem ao corpo sobre o desequilíbrio a viver. Creio que temos uma chamada. É verdade. João Ter, muito boa noite. Boa noite. Como é que se chama? Maria Glória. Quero participar no Infinitos. Diga lá, colocar uma questão. Sim, eu acho que a água, que é um tema que dá longas horas para nós falar sobre a água. Portanto, a água é muito importante na nossa alimentação, como na nossa higiene, como na nossa saúde, portanto, a água cria peixes, temos os mares da água, não é? Portanto, a água é muito importante. Portanto, pode ser uma noite de cinza nos tempos de verão, mas estão todas verdes. Vem aquele urbano, tanto assim, tanto para as nossas plantas, para o nosso planeta. Eu acho que a água que eu não tinha muitas coisas para falar. Aquele som que está a falar da água, que a gente sabe também quando está a ouvir a chuva a cair, seja aquela chuva assim mansinha, pronto, para a nossa mente, e assim também é muito importante. Eu acho que a água é um tema que dá muitas coisas para falar, não é assim? Olá, Glória, boa noite. Obrigada boa noite. por ter participado. Concordo Obrigada. Consigo plenamente. Eu acho que a água que é a coisa mais importante que nós temos na natureza. A natureza é importante, mas tem... E nós desperdiçamos muito água e não temos a devida atenção. É verdade. Bebemos-la sem pensar o que é que estamos a fazer. E este programa é exatamente destinado para as pessoas tomarem consciência que quando bebem um copo de água devem pensar que estão a beber algo que tem uma memória imensa de muitos anos, de milénios. Pois. E que devemos pensar nela, agradecer-lhe por estar ali e tentar dar-lhe noção, a nossa noção, quem quiser. Exatamente, exato. E beber com amor. Ela vai transformar o nosso corpo. Pois, se for bebido com amor. estas fontes que nascem nestes montes, que a gente havia de estimar aquelas fontes, porque aquilo é uma água pura, não tem poluição nem nada disso. Exatamente. É muito importante para a nossa saúde esta água pura, que um dia nas cidades custa encontrar águas boas para a saúde, não é assim? E foi o que eu disse, é que as águas que nós bebemos, a água canalizada, não tem que tem água de nascente. Verdade. Mas temos que ver que na nossa região, em Santa Maria da Feira, grande parte das águas nascentes são deterioradas, com todos os poluentes que foram lançados para o chão. É verdade, é. E agora quero colocar. Há uns anos, estes rios, as nossas zonas, feitas em peixe. Muito Sim. peixe. Reparte, Ana Glória, como é que eles estão? Porque agora deitam tudo, aqueles esgotos da poluição para os rios, e peixe. E antigamente, peixe. Qualquer pessoa, nós temos com uma peneira, que é aquilo de peneira, tinha peixe nos rios. Quando eu era criança, que já sou com uma certa idade, quando eu era criança, pegámos numa peneira ou num ribo e íamos a pegar peixe nos rios. Alguma pergunta que quer fazer? Eu quero falar, está a falar da água, muito importante na tema que
sente horas e horas a fio, porque sem água a gente não pode viver. A gente atenção, bebe um copo de água, já melhora. A gente está mal disposta, bebe um copo de água, melhora. A gente está com calor ou sede, bebe um copo de água e já fica muito melhor. E se não tiver água, o seu corpo morre. Exatamente, pois, até para a nossa hidratação da nossa pele e tudo isso, a água é o principal. Então, quando estiver perto da água, tenta ouvir música junto da água que vai beber, ponha música suave, diga palavras de amor, diga palavras de amizade, palavras positivas e tenha sempre pensamentos positivos, porque o som que nós emitimos, tanto dos pensamentos como das palavras, como da música, vai transformar a água. E o seu corpo é constituído, na sua maioria, de água. Pois, eu não sei se está de acordo comigo, sei que a água das fontes, ao cair, faz barulho, não é? Sim. O tal som, como a doutora estava a falar. Mas a água à noite é mais serena. A água de noite tem uma queda, não sei porquê, não faz aquele barulho que faz, a água claro que dorme. A água tem vida. Se nós estamos aqui a dizer que a água tem uma consciência, que é inteligente, tem memória e tem emoções, a água de noite também tem outro vibrar. Pois. A energia dela é diferente. Mesmo numa queda de água, o som é diferente. É mais suave, não é? A água é muito mais suave. Exatamente. A água dorme. A água dorme porque a água tem emoções. Até que os antigos, desculpe lá, os antigos tinham aquela tradição de à noite, se tivessem sede, abanar a água, estavam a acordar a água, que a água estava a dormir. Que sabia de abanar a água para acordar ou para beber. Sabe? Um ditado antigo. Sabe, Dona Glória, os antigos tinham uma sabedoria que se perdeu, o que é uma pena. Devemos ouvir muitas vezes os antigos, porque eles sabiam coisas que nós agora esquecemos e com os nossos aparelhos, com as pesquisas científicas, estamos a comprovar que essa sabedoria dos antigos era... Eles reparavam, eles adivinhavam certas coisas. Se fosse direitinho dava chuva, se não fosse, se fosse mais a prometer sol, eles tinham que dizer e eles acertavam. Então eu aconselho a ouvir a chuva, a entregar-se à água, ao ruído da água e a transformar em si a água que faz o seu pensamentos positivos. Ficar bem mais saudável. Está certo, está muito certinho. Glória, responda só uma questão. É a primeira vez que ouve este programa, Infinitos? Não. Uhum. Já ouvi várias vezes, já ganhei uns prémios. Eu quase sempre há quinta-feira. Tem temas muito... Gosto de ouvir as... Foi um prazer. Participe sempre. Ok, boa noite. Sempre que eu posso eu participo, que eu gosto destes temas. E são temas interessantes. Pronto, uma boa noite e felicidades para o vosso programa. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Glória de São João de Ver participar também, acrescentar, enriquecer este espaço. Coloco eu uma questão. A água é usada, não sei se em todos, mas em muitos rituais de batismo, digamos assim. Não é por acaso. Era o que eu ia perguntar. Caso a água, como nós vimos, ou terá o simbólico, mas também é mais simbolismo. O retorno à origem, eu não queria, porque este é um programa de saúde, não tem a ver com sociologia, nem com a mitologia, nem nada disso, mas é o eterno retorno. O ritual de batismo é, nós nascemos da água, fazemos um caminho tal como a água faz, e o batismo é a iniciação a qualquer coisa. Purificar, ou melhor, é a representação dessa purificação. E tinha de ser a água porque é da água que nós viemos. No vento eterno, o que é que nós temos à nossa volta senão líquido? O que é o não constituído por água? O que é que somos nós que somos constituídos por água? A água, quimicamente, é H2O, portanto, constituída por hidrogênio e oxigênio. No entanto, se nós misturarmos quimicamente hidrogênio e oxigênio nos átomos corretos, não vamos obter a água. Portanto,
Portanto, há mais qualquer coisa muito além dos átomos químicos. A água é realmente um veículo de informação. É, se calhar, a nossa memória mais antiga. Eu acho que, no meu conhecimento, ainda há estudos dos Dr. Masaru Emoto sobre a emoção da água. Há todos os outros estudos ligados ao SAR, por exemplo, estão a avançar nesse campo, ligados à homeopatia, que está a haver uma grande polémica sobre o veículo que é a água na homeopatia, mas, de verdade, ainda não há conclusões sobre a enormidade do que a água é a agência das potencialidades da água. Mas lá estaremos, acredito. Nós temos a água no nosso corpo, e daí é que falamos da água. Como a água reage ao som, reage à palavra, reage ao pensamento, podemos transformar a água do nosso corpo através destas três componentes, tudo através do som. A água reage de uma forma muito, muito rápida ao som. E nos próximos programas iremos falar de uma forma mais profunda do som, independente da água. Mais pormenorizada. Sim, mas podemos desde já começar por transformar as partículas de água no nosso corpo. Exatamente, como eu disse, pelo pensamento, pelas emoções, limpar as nossas emoções. Tudo que é emoção negativa vai prejudicar o nosso corpo. Como disse que a água é um veículo universal, então vamos prejudicar todo o planeta. Vamos ter de perder a consciência da individualidade apenas, ter o nosso egoísmo, pensar que somos únicos e pensar que tudo, ter a consciência que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que dizemos é transformar todo o planeta através da água. Por mais incrível que pareça. Do correr das águas, Alice. Esta música, como eu disse, põe-nos em estado alfa. Vamos depois falar de frequências. Põe-nos em estado alfa e leva-nos a um relaxamento e a um estado de espírito muito, muito próprio, que nos tira todo o stress. Totalmente. Se a pessoa se concentrar apenas no som, vai ver que nos primeiros momentos há algo dentro dela que vai travestar, vai dizer: eu não quero isto, eu não quero fazer nada, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer o outro, tal como na meditação, e depois pensa nos pensamentos. Mas se a pessoa insistir e se deixar estar apenas a ouvir este som, vai ver que ao fim de 10 minutos vai estar perfeitamente sintonizado com o som da água. Vai se sentir muito melhor, vai se sentir mais calmo e vai, posteriormente, passado 15 minutos, verá que haverá soluções que vêm mais facilmente aos problemas que antes de ouvir este som eram totalmente impensáveis, não conseguiria encontrar. Mas para isso, como, por exemplo, a meditação, para o Reiki, é preciso predisposição, é preciso a pessoa disponibilizar-se, dispor-se a. É preciso a vontade, é sempre preciso a vontade. A vontade é essencial, tanto na transformação do corpo num um corpo saudável, na vivência da própria vida, no caminhar todos os dias, no viver todos os dias. É preciso a vontade. Nós temos que aprender a ter vontade. Porque se fizermos apenas a vontade, entre aspas, ao corpo, vamos decair. Porque há no universo, neste plano que estamos, que se chama a lei da entropia, que nos leva à decadência. Tal como com o correr dos anos vai ficando em estado de decadência cada vez maior, sendo assim, também nós poderemos, devido a esta lei da entropia, irmos caindo cada vez mais no desgaste do dia a dia.
E nós, com a vontade, podemos contrariar, na medida do possível, esta lei da entropia. Em termos físicos, não será possível contrariar, digo eu, ou pelo menos... Sim, é possível. É possível contrariar. Mas há pessoas de 90 anos e apareceu a senhora Adler na internet, ele circulou. A senhora de 90 anos circulava com uma mente perfeitamente desperta que dizia que o cérebro tem de ser trabalhado. Queremos que o cérebro se mantenha. Tal como o músculo deve ser exercitado. Exatamente. O nosso corpo tem de ser trabalhado. Nós não podemos ir na lei da entropia. Temos que trabalhar. Trabalhar através da vontade. Não é fácil, muitas vezes, de manhã, estamos no quentinho, levantar-nos na cama e começar a vida. Estar em férias custa-nos imenso sair da cama. Um dia, tudo bem. O descanso é bom, também nos dá uma boa sensação. Mas atenção, isso é um dia ou dois. Cair nesse hábito, não. Temos realmente de forçar. Ter vontade. E agora estou aqui a ouvir no som de fundo os pássaros. Pássaros que têm um som com uma frequência muito própria. E que eles também, sobretudo certos pássaros, vão transformar profundamente a água e o nosso corpo. Quando digo transformar a água, e daí falarmos tanto da água hoje, cada vez que falamos em transformar a água, estamos a falar em nos transformarmos, porque está tudo ligado. E a água, como dissemos, é mais de metade do nosso corpo. Portanto, transformar a água do nosso corpo é transformar a nossa saúde e, por nós, transformar a planeta. Escusado a dizer, Alice, que podemos e devemos frequentar locais onde haja água, onde os pássaros cantem, onde a natureza esteja no seu esplendor. Sim, é muito bom frequentar. Não é por acaso também, e já uma vez falamos em casos, que as crianças gostam muito de correr por esses lados. Os animais. Tem algo que faz falta. É essa paz, que chamam-lhe a paz. De facto, é a nossa ligação. A ligação a tudo. Tudo o que existe de vivo. Porque estamos todos ligados. E a água, se calhar, é o veículo comum de todos nós. É o veículo mais maravilhoso que há. É aquele veículo que nós usamos para limpar a Dona Glória. Usamos pena, panos. É a água que, para nós comermos, fazermos alimentos. Sem água nós morríamos. O mar é um produtor de oxigênio. Sem o mar, que é água, neste que está aqui presente, embora de vontade própria, a fazer uma cara. Sim, a maior parte do oxigênio é produzido no mar. Praticamente, a ideia que nos tem sido veiculada é que também, as árvores têm água também não a destruição da Amazónia é um crime a nível planetário, porque era o pulmão verde. Mas o mar também produz oxigênio, muito oxigênio. Se não fosse o mar, se calhar a destruição da Amazónia levar-nos-ia a efeitos climatéricos, para falar português, muito mais pronunciados e mais graves. E nós já estamos próximos das 8 da noite. Este é o programa Infinitos, sempre à quinta-feira, já sabe. Estamos aqui entre as 7 e as 8 da noite e contamos sempre com a sua colaboração. O tema hoje é o som, embora para ser Alice, até porque falamos sempre, começamos a falar da água e continuamos na água. A água é um som também. Aliás, estamos a ouvi-lo de fundo. Hoje tivemos essa possibilidade durante o dia, até porque tem chovido bastante e é o som das chuvas, que é a água também, não nos tem deixado. Muitas vezes parece incómoda, às vezes a chuva é incómoda nestes dias, mas é a água da chuva. Diziam os antigos que a água é pão que cai do céu. É verdade. E se pensarmos agora nos distúrbios a nível de planetários,
nós vemos que há muitas inundações. Eu não sei se o Ernesto, que está aqui, quer fazer uma pergunta. Não pode escrever porque ouve-se na mesa. Pode fazer a pergunta direto. Lá tem que ser. Boa noite a todos os ouvintes. A mim me está a fazer confusão nesta problemática da água o porquê de estar a existir há tanto tempo que no futuro o grande problema do ser humano vai ser a água. A falta de água. A falta de água. A falta de água potável. Ora, se há 70% ou 75% de água no universo, por que é que se está a pôr esta questão muito, muito seriamente? Por que razão? Porque grande parte da água, a memória da água, como acabamos de dizer, são memórias, a água está poluída. Portanto, nem sequer tem cristais. Não há formação de cristais. Se vir fotografia, agora tem de ser planeta, porque não temos imagem, mas é algo horrível, simplesmente horrível. Eu posso mostrar uma vez que o Ernesto, mas podem ir à internet e verem o estudo que passaram em que a água está poluída, é horrível, portanto é algo monstruoso mesmo. O que nos vai fazer é saudável, os cristais saudáveis, aquilo que nós necessitamos. Vivemos num mundo de poluição, tanto a nível de químicos, de fábricas, de indústria, etc., como a nível da agricultura e mais a nível de pensamentos, a nível de guerras. Nós fabricamos armas para vender armas. A nível de as pessoas estão com medo, um medo terrível, até um medo da falta de água. Tudo isso é provocado pela água, porque a água é ao mesmo tempo, portanto, ao mesmo tempo, ao beber essa água, estamos a contaminar o nosso corpo. Se não houver água potável, nós vamos desidratar, porque a água que temos não vai conseguir trabalhar no corpo, não vai conseguir transformar o nosso corpo, ser veículos doentes e além de tudo, as perspectivas é que não haja só água fluida, é que deixe de haver mesmo água para bebermos. Ficamos totalmente desidratados. O que teremos é pandemia, é podridão, é putrefacção. A água como é que vou dizer? A mensagem da água é horrível. É o fim. Não há estudos que nos possam, digamos... que eu não consigo passar esta mensagem de tão... que é terrível. A imagem que nós temos de cristais da água, que realmente custa a passar e que as pessoas não se alertam, não estejam alerta. Os nossos ouvintes podem procurar na internet. Agora, a propósito, digamos que também podem ouvir programas infinitos, programas que estão para trás, estão no YouTube, a rádio. Questionário, já passa um minuto das 8. É sobre se há algum estudo sobre a possibilidade de reversão possível, ou ainda não se sabe. Depende de nós. Depende de nós. Apenas de nós. Podemos reverter. Se todos nós pensarmos, quando estamos a beber água, a ter um agradecimento à própria água. Os cristais da água, dessa água que estamos a beber, são transformados. Nós podemos, através do nosso pensamento, dos nossos atos, transformar a água. Mas isto, assim, à partida, parece impossível, não é? Pensar, isto é gente maluca que está ali na rádio a falar. É que há estudos mesmo. E há pouco de Prémios Nobel, vejam os estudos feitos pelo Prémio Nobel, desculpem, os estudos, sim, feitos pela doutora Françoise Nosy
sobre o SIDA, os estudos do SIDA. Vejam o Dr. Viste, que também se dedicou a estudo, e sobretudo, vejam as fotografias do Dr. Masaru Emoto. Vejam, comprem se quiserem o livro Mensagens da Água, tem montes de fotografias, o texto é muito verídico. Portanto, nós estamos a lidar com provas concretas e científicas. Não tem nada a ver com invenções, nem com energias, nem com bruxarias, nem com nada. Estamos a lidar com ciência pura. E não só a ciência homeopática, que usa a água, mas também a ciência alopática. Portanto, é algo perfeitamente científico. Não há invenções aqui. Eu vou ler aqui apenas duas frases de um estudo que por acaso foi feito por um brasileiro, que diz que a memória da água traz outros desdobramentos que interferem profundamente na educação em todas as áreas da saúde e na própria formatação dos serviços de vigilância sanitária e ambiental, uma vez que muda a perspectiva com que se compreende o elemento água. A água deixa de ser vista como solvente universal e passa a ser percebida como um agente capaz de veicular informação por todo o ecossistema de uma forma incontrolável. Fica aqui a mensagem. Já agora, este texto é da doutora Cólia Patrícia Lacerda Gomes, chama-se Memória da Água, está dedicado à homeopatia, mas eu creio que este texto serve é universal, é sobre a água. A água, o som, o pensamento, enfim, a forma como nós transformamos aquilo que somos. E pronto, chegamos ao final de Infinitos, do dia 2 de janeiro de 2014. Alice, para terminar, só despedir-nos dos nossos ouvintes. Desejar um bom ano, porque hoje é o primeiro programa do ano 2014 e talvez essa tivesse sido uma das razões porque desenvolvemos este tema, o som, a água, porque é uma boa decisão a tomar este início de ano. Que a água seja propícia, que a luz esteja com cada um, que tudo corra bem, muita saúde para toda a gente, que o ano 2014 seja um ano com tudo de bom. Estaremos por cá na próxima semana. Uma boa noite. Marcado então na próxima semana, a Alice conduzir mais um Infinito. Já sabe, é sempre este horário, mais ou menos, a partir das 7 até às 8, mais uns pauzinhos. Voltamos na próxima semana, fique bem, até lá. Infinitos. Falar de saúde. Uma abordagem diferente. Dar asas à alma, falar de si. Os porquês, sentir e saberes no dia a dia. Infinitos. Às quintas-feiras, das 19 às 20.